Olá, estudante da Rede Pública de Minas Gerais. Eu sou a professora Eliana e hoje eu vou mostrar para vocês, dando continuidade às nossas aulas, eu vou estar mostrando para vocês a continuidade, do conteúdo do 8º ano do ensino fundamental. Então, hoje a gente vai trabalhar com expressões algébricas. Expressões algébricas, usam letras para representar variáveis ou incógnitas, buscando a solução de problemas. Por exemplo, pensei em um número que, somado a 10, corresponde a 25. Qual é o número? Eu posso usar letras para representar esse número. No exemplo, eu usei a letra N, mas poderia ser qualquer outra letra. Então, eu pensei num número que eu não sei, quero descobrir, e estou chamando ele de N, somado a 10, corresponde, então, é o igual a 25. Qual é esse número que eu quero descobrir? Então, aquela expressão que eu tinha mostrado para vocês, N mais 10 igual a 25, é uma equação, em que eu posso usar a letra N, como incógnita, ou posso também usar a letra X, ou qualquer uma outra letra. Então, no caso do exemplo da matemática, a gente está usando aqui agora o X mais 10 igual a 25. É a mesma expressão algébrica, em que eu quero determinar o valor do X, que é o número que eu pensei. Então, o que eu vou fazer com esse mais 10? Eu vou passar depois da igualdade. Então, vai ficar x igual a 25 menos 10. Quanto que dá? X igual... Qual que é o valor de x? 25 menos 10 dá 15. Então, eu descobri o número que eu pensei. Nós temos exemplos de equações variadas. Primeiro grau com uma incógnita. Primeiro grau com uma incógnita, aqui eu tenho outro exemplo, parecido com o anterior, 2x, que é 2 vezes x, mais 2 igual a 10. Eu tenho primeiro grau com duas incógnitas. Então, aqui eu usei duas letras. Eu quero descobrir o valor de x e o valor de y, Aqui, nós vamos trabalhar também a questão, no exemplo da aula de hoje. E também temos a equação do segundo grau. Esse exemplo aqui, x ao quadrado é igual a 4, é uma equação do segundo grau com uma incógnita. A incógnita é x. A aplicação de equação, ela é enorme, no nosso dia a dia. Por exemplo, o dobro de um número x. O dobro de um número x acrescentado de 2 equivale a 10. Qual é o valor de x? Então, 2 vezes, 2x mais 2 acrescentado de 2 equivale a igual a 10. Como que eu vou resolver essa equação? Na verdade, eu tenho um exemplo e um outro exemplo aqui, olha, usando uma prática, que a gente é comum. Por exemplo, comprei 2 litros de leite, então paguei com uma nota de R$10 e recebi R$2 de troco. Quanto custou o litro de leite? Eu tenho aqui, a mesma equação. Querem ver? Vamos substituir aqui, olha. Comprei 2 litros de leite. O dobro de um número é x. Então, 2 litros de leite é o valor do x, que eu não sei. Então, 2 vezes x é igual, Paguei com uma nota de 10 e recebi R$2 de troco. É a mesma coisa que eu passar o 2 para cá, que vai ficar menos 2. Então, vai ficar 10 menos 2. Quanto que deu? 10 menos 2 é igual a 8. Aí eu tenho 2 vezes o valor do leite, 2 litros de leite é igual a 8.
Como que eu vou fazer, então, com o 2 que está multiplicando o x passado para o lado de cá, né? Passado para cá da igualdade, eu tenho que inverter o sinal que está multiplicando, essa barra indica divisão. Então, vai ficar 8 dividido por 2. Quanto que dá o valor do litro de leite? 4, né? Se for um leite, né, na moeda nossa, né, R$4, o exemplo citado. Então, eu tenho equações do primeiro grau, né, com uma incógnita, né, que é uma aplicação que eu acabei de ver com vocês. E nós temos também equação do segundo grau com duas incógnitas. Quais são as incógnitas aqui? X e Y, né? O mesmo exemplo que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, só que agora eu vou trabalhar, né, para achar duas incógnitas. E como que eu vou fazer isso? Se eu tenho, por exemplo, o x igual a 2, vai ficar 3 vezes 2, né, que é igual a 6. E aí eu posso encontrar o valor de y. Se eu tenho x igual a 4, vai ficar 3 vezes 4, então eu tenho aqui 3 vezes 4, 12, e aí eu posso encontrar o valor de y. Essas equações eu estou substituindo o valor de x para encontrar o valor de y. Então, eu posso ter inúmeras soluções, né? Aqui são duas soluções possíveis que a gente vai ver como resolver. Então, se eu tenho 3x mais 2y igual a 18, se x é igual a 2, substituindo o valor de x, vai ficar 3 vezes 2, né? 3 vezes 2, que dá 6, mais 2y é igual a 18. Então, o que eu tenho agora? Substituindo o x por 2, eu só tenho que descobrir o valor de y. Então, vai ficar assim. Eu considero o 2y do lado de cada igualdade, que é a incógnita, né, que eu gostaria de descobrir, quanto que vale o y, e passo o 6 para cá, subtraindo. Então, vai ficar 2y igual a 12, né? 18 menos 6 são 12. E o y, depois eu vou passar o 2 dividindo para cá, que ele está multiplicando, né? 2 vezes y, vai ficar y igual a 12 dividido por 2. E quanto que dá 12 dividido por 2? Né? O y é igual a 6. Então, eu tenho aqui, olha, um exemplo, né, de uma resposta quando o x igual a 2, o y igual a 6. Isso é o que a gente chama de par ordenado, né? Vou voltar aqui para vocês. Um par ordenado, eu vou colocar 2, que é o valor de x, como resposta da solução, e o y, que é igual a 6, como resposta da solução. Então, agora, no exemplo aqui, olha, né, que nós já resolvemos, eu usei x igual a 2, né, igual, né, a 2, substituindo aqui, nós acabamos de calcular que o y é 6, um par ordenado, uma possível solução. E se x é igual a 4? Se x é igual a 4, eu vou substituir o valor do x, né, aqui na expressão, né, na equação. Então, vai ficar 3 vezes 4, né, e para encontrar o valor de y. Então, substituindo x igual a 4, eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 mais 2y igual a 18. Aí, eu vou passar aqui, né, o 12, depois do sinal, vai ficar negativo. Então, vai ficar 18 menos 12, vai ficar 6, né? E aí, eu passo o 2 para cá, dividindo. Qual o valor de y? 6 dividido por 2. E aí, quanto que dá 6 dividido por 2? 3. Então, eu tenho mais um outro par ordenado. Sempre o primeiro valor é o x, então x é igual a 4. E
o y, que eu acabei de encontrar, é igual a 3. Então, um par ordenado representa uma coordenada de um plano, né? É um ponto no plano cartesiano. Por exemplo, o P, que é o ponto que eu estou chamando, o x igual a 4 e o y igual a 3. Então, para eu representar no plano cartesiano, eu tenho as ordenadas, que é o eixo vertical, né, que são os valores de y. Então, vou procurar aqui y igual a 3. E eu tenho a abscissa, que são os valores de x, né? Aqui eu tenho os valores, né? O eixo y encontrando com o eixo x, eu tenho ponto 0, 0. Então, eu dividi este plano em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, né, está do lado de cá, em que x é positivo e o y positivo. Segundo quadrante, eu tenho o y positivo, né, e o x negativo. E o terceiro quadrante, eu tenho o y negativo e o x também negativo. O quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, como que eu posso marcar esse ponto de coordenada, né? O x é igual a 4, então está aqui. Eu tenho aqui uma perpendicular a esse eixo, né? E uma paralela, né, aqui, para encontrar esse ponto. A paralela a esse ponto, né? E uma paralela aqui, eu traço e aí eu encontrei esse ponto, que é o 4 e o 3. Esse ponto está no primeiro quadrante. O primeiro quadrante, o 4, né, é positivo e o x também, né, o x4 é positivo e o y também é positivo. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de coordenada, né? A coordenada é a representação deste ponto no plano cartesiano. Diferente também, eu posso ter outros pontos. Então, cuidado para não confundir. Sempre é o x primeiro. Então, se fosse o x igual a 3, seria outro ponto aqui, ó. Né? X igual a 3, o y igual a 4. Então, esse ponto é o x igual a 4 e o y igual a 3. Bom, nós vamos agora localizar os seguintes pontos, né, de pares ordenados no plano cartesiano. Marque as coordenadas e escreva o quadrante. Então, eu tenho o A, 1 e 3, eu tenho aqui, ó, o A1, né, e o 3. O B, eu tenho menos 2 para x e o 2 positivo, né, positivo para y. O C, eu tenho menos 1, né, para o x e menos 1 para o y. Então, o ponto está aqui. E a letra D, né, o ponto da letra D, o 4 é positivo para x e o y é menos 2. Então, onde que estão esses pontos? O A no primeiro quadrante, o B no segundo quadrante, o C no terceiro quadrante e o D no quarto quadrante. Então, nós temos vários exercícios no PET, né, que vocês podem depois realizar os exercícios. Alguns eu vou estar ajudando vocês, né, a resolver aqui. Eu tenho os pares ordenados abaixo, quais são as soluções, né? Então, eu tenho aqui o x igual a 1 e o y igual a 1. Então, é uma solução possível? Se o x é igual a 1, o y igual a 1, né? Eu tenho o x, 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 1, 2. 4 mais 2 é igual a 6? Verdadeiro, né? Então, eu posso afirmar, né, que a resposta x igual a 1 e y igual a 1, né, que é o ponto A,
é uma solução. Outro exemplo que foi pedido, né, para verificar é se par ordenado é a solução possível, né, dessa equação. O x igual a 2 vai ficar 4 vezes 2, 8, né? 4 vezes 2 mais 2 vezes 1, 2. 8 mais 2 é igual a 6? Está errado, é falso, né? Então, isso não é uma solução dessa equação. O 6 vai ficar 4 vezes 6, 24. Mais 2 vezes 0, né? É igual a 0. 24 é igual a 6? Também é falso, né? Não é solução. E o último ponto, o D é igual a 0. Se D é igual a 0, vai ficar 4 vezes 0, vai dar 0. 3 vezes 2, né, vai ficar 6. 0 mais 6 é igual a 6? Verdadeiro, né? Então, nós temos aqui, né, esse exercício resolvido, né, para vocês acompanharem aí no PET de vocês. Determine 3 pares ordenados que sejam solução da equação. Então, nós temos aqui o 1 e o 4, né? 4 vezes 1, que é o x, vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 mais 8 é igual a 12? Verdadeiro. Então, nós temos essa resposta verdadeira, né, com um par ordenado, né? E aqui pediu 3 exemplos. Eu vou deixar aqui para vocês esses 2 exemplos, né? E depois vocês vão reforçar, né, no PET aí, nas orientações dos exercícios. E nós temos aqui o 4º exemplo. Na equação x menos 4y igual a 2, podemos expressar x em função de y. Então, se eu vou expressar x em função de y, eu tenho x é igual a 2, né? Considerando a mesma expressão, passo menos 4x para cá, então vai ficar mais 4y. Isso também, né, está uma proposta lá do exercício do PET para vocês resolverem, né? Pensei em um número, o dobro do número somado a 4, né, é 16. Então, como que eu posso escrever essa equação? Ela é do primeiro grau, né? Quantas incógnitas e qual é esse número? Né? Pensei num número, né? O dobro desse número, 2x. É uma equação, né, do primeiro grau com uma incógnita. E nós temos a expressão, então, né, a equação 2x mais 4 igual a 16. Então, 2x mais 4 igual a 16 vai ficar 2x, 16 menos 4, que dá 12, né? X é igual a 12 dividido por 2. X é igual a quanto? X é igual a 6. Então, nós temos vários exercícios aí, né? Nós estamos no PET 2 e agora vocês vão poder seguir as orientações aí da semana 1 do PET 2 para resolver essa proposta desses exercícios que estamos aí. E nós vamos continuar depois as próximas aulas, né? Nós vamos continuar com aplicação, né, muito interessante desses mesmos exercícios. Então, para vocês terem ideia, eu vou usar a mesma expressão que a gente usou, né, para falar. Comprei 2 barras de chocolate, né, estou chamando chocolate aqui de Y. Comprei 3 litros de leite. Então, aqui, o mais importante da matemática, que é aplicar o nosso conteúdo, né, o conteúdo da matemática em coisas do dia a dia. Então, fica aí um probleminha para vocês resolverem. Até a próxima aula. Muito obrigada. A seguir, se liga na matemática. Ensino fundamental.